Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Cadernos de 1943, capítulo 133, dia 28 de setembro de 1943. Jesus disse a Valtorta: temos um exemplo de fé limitada e das consequências que isso traz em Pedro. Pedro, no peso de seu ser ainda não inflamado pelo Espírito Santo e não corroborado pela minha imolação, que teria descido sobre ele, como sobre todos, porque eu amava muito o meu generoso, impulsivo e também tão humano Pedro, em quem havia tantos dons e tanta humanidade, verdadeiro campeão do homem humanamente bom, que para se tornar santo precisa enxertar a sua bondade na bondade de Deus. Pedro não tinha aceitado totalmente a minha palavra, seu próprio grande amor por mim, e isso o absolveu de toda a culpa, levou-o a rejeitar aquelas verdades sangrentas que eu anunciei da minha paixão, sendo reservada para mim. Senhor, nunca seja isso, disse ele uma vez, e se mesmo depois da minha repreensão ele não tivesse repetido novamente, no fundo de seu coração revoltado com a ideia de que o seu Senhor, que ele tanto amava, pudesse ser poupado de um destino tão horrendo e que o reino de seu rei tivesse como palácio o topo de uma montanha e uma cruz para o trono. Em vez disso, João aceitou tudo, com o coração apertado, mas também com o coração de criança, para quem a palavra dos que o amam é verdade absoluta. Curvou a cabeça e o coração perante as predições de seu Jesus e preparou-se com absoluta fidelidade na vida, para ser fiel ao Mestre também na hora de sua paixão. João, o crente puro e amoroso, permaneceu fiel. Pedro, que quis acolher da verdade somente as verdades que seduziam seu espírito para ainda amalgamado com a carne, negou-me. E a sua culpa naquele tempo foi a falta da sua coragem, mas também é sobretudo a falta de fé. Se ele tivesse acreditado em mim com mais fé, teria entendido que o seu mestre nunca foi tanto rei, mestre e senhor, como naquela hora em que parecia um criminoso comum. Atingi então o ápice da docência, pois fiz da minha docência, o ensino, não mais uma teoria, mas um fato verdadeiro, na prática. Assim assumi o reino sobre todos os que foram e serão, e coloquei a púrpura e a coroa, que não poderia assumir mais esplendidamente, porque a primeira foi dada pelo sangue de um Deus, e a segunda foi o testemunho de cuja força alcance para vós o amor de Deus para que morre de martírio. Desculpa, deixa eu ler de novo. Então assumiu o reino sobre todos os que foram e serão. E coloquei a púrpura e a coroa que não poderia assumir mais esplendidamente, porque a primeira foi dada pelo sangue de um Deus, e a segunda foi o testemunho de cuja força alcance para vós o amor de Deus que morre de martírio para ressuscitar os homens dos martírios eternos. Então a gente às vezes questiona por que Jesus teve que morrer, né? O mundo jaz no maligno. E o mundo aqui é um mundo temporário, né? É um mundo que não é um mundo temporário, né? Um mundo assim que se a gente for pensar é uma mentira. Ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo é um campo de trabalho, né? É necessário de aprendizado, né? Pode se tornar verdade essa vida na terra e continuada no céu, através, né, das verdades ensinadas pelo Verbo encarnado. Ele, né, fez um mundo lá atrás, é isso que é a chave. O mundo foi criado por Deus para que fosse totalmente verdade a luz de Deus no mundo. Mas o homem, a partir do pecado,
ele se enganou e viveu a mentira dele ser um Deus, dele escolher o bem e o mal, dele saber o que é bom e o que é mal. Então, o mundo do homem é um mundo enganoso, é o seu coração enganoso, ele não sabe discernir o bem e o mal. Então, o mundo que nós vivemos, por mais que tenha luz nele, em si mesmo, pelo que Deus fez na sua origem, mas o homem, a partir do momento que ele distorceu tudo, todas as leis, distorceu toda, a visão dele, se tornou um mundo, por mais real que seja, que daqui se alcança, o mérito para ir para o céu, para a vida eterna, é um mundo importante. Aqui na Terra é um local importante, onde nós temos que, renegar toda essa realidade da mentira, do pecado, ir atrás da verdade que é a doutrina do Verbo encarnado, viver dessa doutrina e assim aceitar morrer por ela, porque Jesus, ele não foi aceito por causa da visão endeusada do próprio homem, que quer ser Deus, que quer dizer o que é certo e o que é errado. E Jesus, percebendo isso, ele disse: realmente, eu vim como uma verdade absoluta, como uma luz eterna que vai guiar o homem para a eternidade, mas a pessoa vai ter que morrer para si mesma, para ela poder morrer para a sua própria visão das coisas, para as suas mentiras, para a sua enganação, pela visão que ela tem errada de tudo, Então o mundo se torna um mundo mentiroso, um mundo enganador, porque o homem está no engano, porque o homem vive na mentira. E o mundo se torna um mundo verdadeiro no mundo da doutrina, na visão da doutrina verdade, do Verbo encarnado. Se torna verdade e daqui da Terra a gente não vê, tá? Daqui da Terra, por mais que a gente tenha muita luz através da criação, que a gente olha para a criação e vê o sol, as estrelas, o céu, tudo como verdade da criação perfeita que Deus fez. Os animais em si mesmos, na pureza deles, no que eles são instinto puro lá, e eles continuam sendo o que eles são, não mudam nunca, A influência que o homem possa fazer com os animais, não muda os animais em si mesmos, eles são o que eles são e ponto final, Um gato, ele é um gato que você ama muito, ele pode morrer, mas depois quando você de repente arruma outro gato, desde pequenininho, ele começa a ser parecido com o gato que morreu, porque o gato, ele acaba tendo um instinto da mesma forma que ele do anterior. Tem, às vezes um comportamento que pode mudar aqui e ali, mas não vai ser o mesmo exato gato, claro, que morreu, aquele gato que morreu lá, que você amava tanto. De repente, esse outro que substituiu não é do mesmo jeito. Tem uma forma pessoal dele, mas não quer dizer que ele tem uma alma vivente, uma alma humana como a nossa, uma alma inteligente. Não, simplesmente é uma alma vivente, com instintos, E talvez você mudou. E a forma como você tem uma lembrança daquele gato e você coloca uma expectativa que esse talvez não alcance. E você fica comparando um com o outro. É por isso que pode saber que você vai ver uma diferença. Porque no fundo, você gostaria daquele gato. E não esse que está aí. E esse vai perceber que ele não é tão amado como aquele que foi deixado. Então, a expectativa que você tem muda tudo, Que é o que eu quero dizer. Mas o mundo em si mesmo é uma luz eterna. Ele em si mesmo está perfeito. O que é errado é só o ser humano. O ser humano com a vontade dele, de querer ser Deus, de querer ditar as regras, de querer dar a sua opinião, de querer colocar a sua versão das coisas, é que atrapalha. Mas se ele se nega a si mesmo, morre para a sua própria versão e olha para a versão nua e crua, absoluta da verdade em si mesma, já começa a viver uma vida restaurada, uma vida nova, mas no meio de outras pessoas que ainda estão vivendo a mentira. E assim, por isso que é um conflito constante e por isso Jesus, ele teve que morrer por causa disso. Ele preferiu morrer, para não violentar as pessoas com a verdade que ele trouxe. Ele não queria impor essa verdade. Ele convida as pessoas a viver. Como elas, naquele momento dos judeus, eles não quiseram aceitar Jesus e a verdade que ele trouxe, e eles mataram a voz de Jesus, mataram ele para poder tentar matar o que ele trouxe.
mas não conseguiram. O convite ficou, né, junto aos seguidores de Cristo, que até hoje, né, nós temos a igreja fundada em Cristo, para esses seguidores distribuir a palavra de Deus para o mundo inteiro. E nós hoje temos várias, né, denominações cristãs que estão fazendo esse trabalho de divulgar, mas a verdadeira igreja, nós sabemos, é aquela que está fundamentada em Pedro, a pedra, e que os apóstolos, né, desenvolveram, e eles amavam Nossa Senhora, e nós católicos amamos Nossa Senhora. Então a verdadeira igreja é aquela que vive a tradição, né, que os apóstolos viveram amando Nossa Senhora, e nós amamos. Então um sinal que mostra que a igreja verdadeira é católica é a verdadeira igreja é católica por causa da mãe de Jesus, que é respeitada. Então Jesus deixou claramente um sinal muito grande, muito forte, de que a verdadeira igreja dele é a igreja que ama a nossa Mãe Santíssima, que ama Nossa Senhora, que é a igreja católica, ela é a verdadeira igreja. Se a partir da igreja católica surgiu a ortodoxa, a gente sabe muito bem que foi um corte aí, não quer dizer que, né, que essa ortodoxa que saiu da igreja católica, ela por ter Nossa Senhora, ela é a verdadeira igreja. Não, a história conta claramente que foi ela que surgiu em meados de anos tal, retirada da igreja católica para fundar outra igreja. Então, tem várias igrejas que foram derivadas, né, da igreja católica, que dela, eles se separaram dela para formar outra igreja. Então, quando se faz isso, é uma seita. Não é uma verdadeira igreja considerada por Jesus, né? Claramente a história vai sendo contada e a gente vai percebendo o que aconteceu. É muito interessante isso, né? É muito interessante isso que a gente está tentando compreender. Beleza, vamos lá. Atingi então o ápice da docência, né? De ensinar. Pois fiz do meu ensino não mais uma teoria, mas sim um fato verdadeiro e prático. Então assumi o reino sobre todos os que foram e serão, e coloquei a púrpura e a coroa que não poderia assumir mais esplendidamente, porque a primeira foi dada pelo sangue de um Deus, e a segunda foi o testemunho de cuja força alcance para vós o amor de Deus que morre de martírio, para ressuscitar os homens dos martírios eternos. Então retomei plena e completa a minha túnica de Senhor do céu e da terra, porque só o Senhor do céu poderia dar satisfação ao Senhor Deus, e só o Senhor da terra poderia pagar a culpa da terra, como Senhor da vida e da morte, pois ordenei a vida que voltasse para você, e a morte que não matasse mais. Falo da vida e da morte do Espírito, porque aos meus olhos só tem valor o que é Espírito. Então guarda isso. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os que souberem crer em mim sempre, verdadeiramente, aconteça o que acontecer e sob qualquer luz que se mostre. Porque se uma aparência se ergue como um muro áspero e negro para assustar a tua alma, pensa sempre que por detrás do obstáculo que não dura muito, Deus, a sua luz, a sua verdade, estão sempre iguais e igualmente ativos em relação a ti. Pense nisso com todo o seu coração e mente, e você saberá como agir como verdadeiro discípulo meu. Ao fazer isso, você possuirá a verdade, e a verdade que residirá como vida no centro do seu ser o conduzirá à vida, apesar de estar no meio do caos. Amém, Fiat.